Graça e paz, amados. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, Etelânia Lima, Profeta das Nações. Agradeço a Deus, primeiramente, por tudo, na nossa vida. E nós estamos aqui na nossa campanha 7 dias de gratidão a Deus. Louvado seja Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador da nossa vida. E o Senhor da nossa vida. Amados, eu estou agradecendo de imediato a você que está me dando permissão para entrar na sua casa, no seu trabalho, nesse espaço que você está aí, através dessa tela. Que o Senhor, Papai, glória a Deus, o Eterno, o Pai Celestial, ele vem falando, muito importante nós estarmos aqui conectados, na comunhão com o nosso Deus, muito importante. O Senhor tem entrado em vários locais onde ele antes não podia entrar por meio de pessoas que o Senhor está usando para falar a verdade. Deus pode estar presente em qualquer lugar, mas ele precisa que você também convide-o para entrar na sua casa, na sua vida, que você abra o seu coração para ele. Então, ele muitas vezes, a gente quer ouvir uma palavra de Deus, mas tinha que se direcionar a alguns locais, e nesses locais muitas pessoas não eram bem-vindas. Muitas pessoas não eram bem-vindas a esses locais. Então, o que é que o Senhor fez? O Senhor trouxe pessoas para a internet, porque através da internet, qualquer pessoa no mundo pode dizer aí onde ela está, que recebe e crê no Senhor Jesus Cristo, e o Pai Eterno, ele diz amém, e escreve o seu nome no livro da vida, amém? Então, amados, eu creio verdadeiramente que você está me entendendo. Muitas vezes, para nós irmos receber uma palavra de Deus a determinados ambientes, nós pensamos o que vamos falar, como vamos nos comportar, se vamos vestir uma roupa assim, outra roupa assim, se vamos ser aceitos, se não vamos ser aceitos. E o Senhor precisa alcançar os corações que estão aflitos em qualquer lugar do mundo, E através desses canais, Deus tem feito isso, tem quebrado as barreiras, tem derrubado as paredes que separam os filhos de Deus. E está se levantando pessoas que estavam caídas dentro da sua casa, que não conseguiam ter forças, para dizer que Deus é fiel, que Deus é grande, que Deus é poderoso. Então, amados, Deus está fazendo uma grande obra, usando, sim, esses canais do YouTube. Eu sinto, o Eterno falar comigo sobre a importância, glória a Deus, de nós estarmos aqui levando uma palavra para qualquer lugar do mundo, sem discriminação. Sem discriminação. Então, o Senhor não faz acepção de pessoas, não é só para salvar, é também para levantar você, para te abençoar, para te dar força, para te dar ânimo, para te fazer uma coluna na tua casa, uma coluna da tua família, para te dar um ministério, para abrir as portas de emprego para você, para te curar, das enfermidades do corpo e da alma, para libertar da culpa, para libertar do pecado que existe em nós, que é aquele de não reconhecer o que Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo já fez por nós, porque quando nós nos reconciliarmos com Deus por meio de Cristo, recebendo a Cristo na nossa vida, na nossa casa, dizendo: entra Jesus na minha casa, entra Jesus na minha vida, eu creio, eu confesso o teu nome como o único e suficiente Salvador da minha vida e o Senhor da minha vida, e confesso e creio diante de todos que tu és o Senhor da minha vida. Então isso é um ato de reconciliação seu com Deus, entendeu? É um ato de reconciliação com Deus, e essa reconciliação só é possível por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E reconhecer que Jesus é o Nazareno, é o Deus vivo, É o Deus vivo. Então isso é muito importante, que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. E Ele esteve no meio de nós. O próprio Deus esteve no meio do seu povo, revestido de carne.
Então isso é muito importante, amados. Isso é um ato de reconciliação seu com Deus, nosso com Deus. Isso é muito importante. Olha só, eu vou orar com você, quero que você ore comigo. Pega a sua Bíblia, onde você estiver, abra, leia, onde você estiver junto comigo. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida hoje, glória a Deus, né? Porque Deus fala para mim que essa passagem ela é um divisor de águas na vida de algumas pessoas. Você sabe, no meu canal, eu direciono meu trabalho a falar com lideranças do mundo todo. Esse é o meu chamado, que Deus vai enviar as pessoas certas para estarem aqui e levantar os discípulos do Senhor, os filhos de Deus na terra, que essas pessoas possam ter a sua mente em Cristo ativada, né, e que elas comecem a se levantar como coluna dentro da sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar onde elas estiverem, no ministério, na congregação onde elas estiverem, elas reconheçam os seus chamados. E isso é muito importante. Nós temos que ter um exército no mundo, onde esse mundo está passando por grandes tribulações e onde a palavra de Deus foi que nós estamos no princípio das dores. Então é muito importante que o povo esteja alerta a essa questão. A glória é da última casa, né? A última casa significa que não haverá outra. Quem não entrar pela porta da graça vai ficar realmente de fora e a situação não vai ser boa, né? A situação não vai ser boa quando ela se fechar. Então Deus está alertando o seu povo. Papai está falando, glória a Deus. Então vamos orar, amados. Vamos orar. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo e Poderoso Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, meu Pai eterno, eu te agradeço, Pai, por estarmos aqui, reunidos em Teu santo nome, por tudo que o Senhor tem me direcionado, tem falado, por aqueles que o Senhor tem trazido a este canal. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, a nossa reverência ao Senhor, a nossa adoração, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Abre a nossa visão espiritual, a nossa audição e também que nós possamos compreender perfeitamente aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde, neste dia, nesta hora, onde nós estamos, em todo o tempo, Senhor, que nós possamos crer e confiar no Teu poder, na Tua autoridade, dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor reina eternamente, que Tu és o Deus que para Ti nada há impossível, Senhor, que operas maravilha, como fizesse com os nossos pais na fé, também faz conosco hoje, e estás presente em nossa vida, em nossa casa, no meio da nossa família. E eu te agradeço, meu Deus, pela sabedoria, o discernimento que o Senhor tem me dado. Coloca a Tua palavra na nossa boca, no nosso coração, preenche, Senhor, com esta palavra fiel, verdadeira, Senhor, e nos levanta, nos cura a alma, o corpo, e liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de estarmos cada dia mais em comunhão com o Senhor. Recebe, Senhor, aqueles que estarão se reconciliando com o Senhor hoje. Escreve o nome deles no livro da vida. Senhor, alegra-te conosco nesta hora. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, fala comigo. Põe a Tua palavra na minha boca e que o Teu nome seja glorificado ainda mais para reinar na nossa vida com um pensamento totalmente na certeza de que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, eu te peço e te agradeço. Que assim seja. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus fala hoje a respeito do cego de Jericó em Marcos capítulo 10, a partir do verso 40. E eu vou ler com você. Abra a sua Bíblia. Depois foram para Jericó e saiu ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas eles chamavam cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chamava cada vez mais:
filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Amados, esse cego, Bartimeu, ele estava, assentado junto a um caminho, mendigando. Então, tem pessoas que estão no caminho, estão na direção do seu milagre, estão na direção, de encontrar Jesus, mas ainda não chegaram onde deveria estar. Mas alguém, encontra através dessa tela aqui, alguém fala com você uma palavra de Deus, fala ao teu coração, porque se você não encontrar unção aqui, você não encontrar unção naquilo que eu estou falando, realmente Deus vai, assim, nos dar um testemunho sobre nós, na nossa vida, através da unção que Ele dá para nós. Então, quando não existe unção, alguma coisa faltando, é importante você orar a Deus e pedir sabedoria para saber se esse lugar é onde você deveria estar. Veja bem. Porque tem muitas pessoas assentadas ao caminho, mendigando. Assim, pessoas que são ministros da palavra, pessoas que têm uma aliança com Deus, são filhos de Deus, mas estão só no caminho. E estão mendigando. Estão mendigando porque ainda, não encontraram Jesus de Nazaré como deveriam encontrar. Ainda não fizeram a aliança como deveriam fazer. Estão mendigando, estão no caminho, mas estão mendigando. Precisa mudar a situação. Talvez você esteja assim. Glória a Deus. Nessa situação, nós falamos o que se diz respeito ao espiritual. Você talvez esteja passando também por dificuldades financeiras. É importante que nós estejamos mencionando isso também. Pessoas estão sofrendo muito no mundo. Inclusive hoje, no meu WhatsApp, eu fui procurada pelo missionário lá de Moçambique, da África, me pedindo uma ajuda, um apoio para as crianças que estão lá passando fome, passando necessidade. Eu não sei até agora o propósito do papai, de me trazer essas pessoas. Falei que estaria orando por eles. Pedi para que eles mandassem prova do seu trabalho lá com aquelas crianças, porque você sabe, na internet muita gente entra em contato com a gente, mas a gente tem que ter cuidado. Não sabe quem é quem, E ele estava pedindo oração, claro, mas também pedindo o alimento, a vestimenta, o sustento. Então tem muita gente assim. Ele estava falando que estava trabalhando com um grupo de crianças necessitadas. E eu disse, pai, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ajudar, Porque às vezes nós não temos condições. Mas eu dei para ele um alimento. Eu dei para ele um alimento que é o alimento do corpo e da alma também, que é a palavra de Deus. Eu falei para ele que eu vou falar para você agora. Esse encontro nosso com Jesus é imprescindível para as coisas começarem a acontecer na nossa vida de uma forma positiva, a trazer estabilidade à nossa vida. Muitas vezes nós temos algumas vitórias, algumas conquistas na nossa vida, mas aquelas conquistas, elas são tão passageiras, sabe? São tão rápidas na nossa vida, assim, não tem estabilidade, Então, nós precisamos de algo assim concreto, algo que fique para sempre na nossa vida, em nossos relacionamentos também, um casamento, um noivado, um emprego. Muitas vezes nós conquistamos um negócio, eu mesmo já fui comerciante, mas as portas se fecham e nós estamos precisando de algo que seja realmente estável na nossa vida, Relacionamentos nós às vezes temos com pessoas que não têm estrutura para ficar no nosso lado, para orar pela gente, quando a gente está precisando de um apoio, de uma palavra de Deus, quando nós estamos, digamos, sem paciência. Não tem aquela pessoa que ora por você, que
vai aos pés do Senhor pedir por você, e às vezes a casa começa a tribulação, a angústia, a dor, e vai, se acaba, termina aquele relacionamento, né? Termina, a palavra é essa. Então isso é um mendigar na vida, é um mendigar. A gente tem migalhas da vida, mas quando a gente tem um encontro com Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Cristo ressuscitado, nós mudamos a nossa visão e mudamos a nossa situação em todos os aspectos. Agora nós precisamos abrir os nossos olhos, entender o que Deus está falando para nós hoje, como esse cego, né? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, por que esse homem chamava Jesus de filho de Davi, se o próprio Davi chamava Jesus de Senhor? É porque há um reino para Cristo, que é nos céus e também nessa terra. Então o Senhor está vivo, Ele reina. Então este homem, ele reconheceu, né, a divindade e o reinado do Senhor Jesus. Ele reconheceu, mesmo sendo cego aqui na carne, mas o Senhor, o nosso Deus, o eterno, né, o Deus celestial, o Pai eterno, ele teve por misericórdia desse homem revelar também este homem quem era Jesus.